Olá, bom dia, Rio Grande do Sul. Tudo bem? São 11 horas e 39 minutos desta terça-feira, dia 26 de julho. Alunas de Alvorada, na Grande Porto Alegre, denunciam um professor por assédio. Vamos ao destaque da Cris Viegas. Bom dia, Cris. Bom dia, Glauco. Olha, até agora já são 2 denúncias contra este professor. As alunas relatam abusos, inclusive, em vários momentos. E uma delas, inclusive, foi assediada durante uma crise de ansiedade, Glauco. Mas que absurdo isso dentro do ambiente escolar. Já mais detalhes que a Cris Viegas traz aqui de Alvorada, na região metropolitana. Pais estão em estado de choque e não é para menos. Daqui a pouco a gente fala mais detalhes sobre essa informação que chega, como eu disse, de Alvorada. E daqui a pouco nós vamos te mostrar uma história que aconteceu em Charqueadas, na região metropolitana, no final de semana. Você vai ver o vídeo aí. Do que será que este sujeito está falando? Olha aí. Daí eu não ia pegar, mas daí quando ele entrou pra dentro, não sei o que me deu na cabeça, eu peguei. Eu não queria ficar com o carro, eu não sou ladrão, nunca roubei nada de ninguém. Bom, mas ele tá ali, algemado. Não é ladrão, mas pegou. O que você acha? Daqui a pouco a gente mostra. E ainda tem a previsão do tempo aqui no SBT Rio Grande. Como será que fica a temperatura nos próximos dias? Stael? Tem o verão, o inverno gaúcho. A pergunta é até quando vai este calor fora de época e quando o frio chegar, vai trazer neve? Vai trazer geada? Eu já trago todas as informações. Ai, se prepare, tá? Sabe aquele cobertor, aquela roupa mais pesada? Vem cá, então falando em possibilidade de neve. Será? Poxa, há poucos dias, ou até agora, né? A temperatura, um calor danado e as pessoas agora falando em neve. Ô, São Pedro, diz pra gente aí o que aconteceu. Bom, já então a previsão do tempo aqui para todo o Rio Grande do Sul. 11 horas 41 minutos agora, prestem atenção. Os criminosos acham que as redes sociais viraram terra sem lei. Eles acham. Estão vendendo todo tipo de droga e arma pelo Instagram. Sabe o Instagram? O aplicativo? Uma rede social que muita gente usa, eu uso, você deve usar. Com postagens sobre a sua rotina, o dia a dia, para amigos, seguidores. Mas os criminosos resolveram usar de outra forma. E detalhe, são indivíduos de classe média e alta da capital. A Aline Schneider, minha amiga, está na redação e tem informações de uma operação que prendeu pelo menos 4 bandidos na manhã de hoje, Aline. Exatamente isso, Glauco. Bom dia para ti. Bem-vindo de volta agora às férias, né? Bom dia para todo mundo que acompanha e também para quem faz o SBT Rio Grande. Exatamente como você destacou, 4 jovens de classe média alta, portanto, foram presos até agora nesta operação intitulada Instadrug, drug de droga em inglês. Eles são suspeitos de vender drogas e armas por meio das redes sociais. E a investigação apurou então que eles criavam esses perfis falsos, publicavam fotos e vídeos nos stories do Instagram, e aí a gente está vendo um exemplo, para depois então receberem os pedidos através da mensagem direta do aplicativo. Quando se olha essa mensagem dos stories, o cliente consegue mandar diretamente a mensagem sem que outras pessoas vejam. No particular, né? Exatamente. E de acordo com a polícia, eles vendiam, portanto, maconha, cocaína, drogas sintéticas e armas, inclusive, especialmente revólveres e pistolas, além de munição. Essa operação, portanto, Instadrugs, 4 pessoas até agora presas, 4 contas do Instagram já foram identificadas e apesar de serem perfis falsos, a polícia, a investigação, conseguiu verificar quem seriam os responsáveis por essa conta. Esses anúncios feitos nos stories que faziam chamariz para o público e eles eram até bem criativos. Não, olha, eles são especialistas no marketing, que é a margem da lei. A gente pode ver aí nas postagens, você acompanha as postagens
destes criminosos, nos stories, logicamente foram copiados. Você sabe que nos stories, 24 horas depois, eles automaticamente são apagados, né? Isso. Olha o que eles escrevem aí. Bom, aí nós temos o vídeo, o pessoal mostrando como é a droga para aqueles possíveis compradores, né? Já tem ali uma identificação que, segundo eles, é de qualidade. Inclusive, há drogas raras que eles vendiam ali através desse aplicativo, drogas sintéticas, inclusive. E tem alguns escritos que chamam a atenção, né? Para que eles façam, assim, a captação. Olha só. É ele, tropa, tá chegando. Todos que já pediram vão receber. Quem não pediu tá de bobeira. E ali o desenho do limãozinho, relativo à cor dessa droga, né? Eles fazendo a propaganda do produto deles pela internet. 11 horas 44 minutos, você que está chegando agora, você está vendo aí resultado de uma operação policial que até agora prendeu 4 pessoas, 4 jovens, e a gente tem informação, né, de que são ali na faixa de 30 anos, né, Aline, de classe média alta, ou seja, não é aquele criminoso que está ali sobrevivendo do crime, tentando ostentar, mostrar glamour. Não, são criminosos de um certo nível econômico, né, Aline? Exato. E que estão participando aí dessa atividade criminosa, né? A polícia tenta apurar agora como esses entorpecentes eles eram adquiridos, porque se sabe que depois dessa mensagem direta recebida pelo Instagram, no direct das mensagens, a droga era distribuída, chegava até o remetente final. Quem fazia essa distribuição ainda está na investigação. E esses 4 jovens, como você bem destacou, Glauco, de classe média alta, que, ao que tudo indica, que a gente percebe no dia a dia, teriam tido a oportunidade de seguir qualquer outra carreira, não é? Resolveram, decidiram, optaram seguir pelo mundo do crime. Ah, o velho atalho, aquele, sabe que os espertinhos, entre aspas, eles acham que são espertos. Ah, o atalho para subir ainda mais na vida, né? Para ostentar, para conseguir as coisas de forma fácil. Só que não, porque a polícia desde janeiro estava fazendo essa investigação e, como disse a Aline, continua investigando para saber de onde vem e quem compra. É você que está do outro lado aí e que tinha acesso a esta rede e comprava esses produtos, que aliás eram entregues por terceiros, né? Não eram esses 4 jovens aí, eles eram os cabeças da organização, mas eles repassavam para terceiros que faziam a entrega, um serviço, digamos, sujo, né? Você que está do outro lado, cuidado, porque a polícia tem condições de monitorar, de rastrear e saber quem comprava essas drogas, de onde elas vinham e até a quantidade que este grupo manejou de dinheiro, né? Dinheiro que é totalmente sujo, que é advindo da atividade criminal. Agora, vamos ficar acompanhando, porque essa operação, como eu disse, continua, né, Aline? Isso. A investigação também continua, porque isso movimenta certamente uma lista muito grande de consumidores. E só para terminar, né, Aline, a polícia informou que eles, teoricamente, não fazem parte de facção. Exato. E os clientes, em sua maioria, era da região metropolitana. Um revólver chegou a ser anunciado por R$ 2.500. Era um desses anúncios. Mas que cara de apontados aí nos stories. Mas que bárbaro. Engraçado. Bom, muito obrigado, Aline. Daqui a pouco a gente volta. É engraçado porque as redes sociais, às vezes, elas têm dispositivos para impedir tanta coisa. Mas quando algo assim é tão escancarado, como as redes sociais não conseguem monitorar? Bom, eu sou velho e custo a entender algumas coisas. Essa é uma delas. Enfim, vamos acompanhar o trabalho da polícia que continua. 11 horas 48 minutos. Agora vamos falar de Alvorada, aqui do lado da capital, na região metropolitana. Alunas de uma escola cívico-militar denunciam um professor por abuso. Cristiane Vegas, o caso já está sendo investigado. Conta pra gente. Oi, Glauco. Sim, esse caso está sendo investigado pela Delegacia da Mulher lá de Alvorada, né? Já são 2 denúncias. Hoje pela manhã a gente foi até a cidade e eu tive a oportunidade de conversar com uma dessas meninas, uma menina que tem 14 anos, que sofre com transtornos de ansiedade e que, inclusive, Glauco, em uma das ocasiões em que foi assediada pelo professor,
justamente estava tendo uma crise, no momento em que ela estava muito mais vulnerável, né? E este professor, então, se aproveitou dessa situação. Ela nos contou isso hoje pela manhã e eu convido vocês a escutar um trechinho da nossa conversa. Ele me levou novamente pro corredor e nessa hora ele me puxou para um abraço. Eu empurrei ele, mas ele me forçou para outro abraço. E ele foi abaixando mais a mão. E num sábado teve a festa junina. Ele tocou ele foi descendo a mão e encostou na minha parte. Ele me chamou de gostosa e me deu um beijo no pescoço. Olha, Cris, eu estou ouvindo esse relato e você em casa deve ter percebido que esta vítima, esta menina, é uma pré-adolescente, dá para dizer assim, se sente constrangida de dizer até o que esse professor fez, qual foi a atitude, onde passou a mão. Com certeza. Porque é uma coisa tão absurda dentro do ambiente escolar que, logicamente, busca a educação, mas que, teoricamente, também os pais se sentem seguros em deixar a sua filha, o seu filho. E a partir desse relato, vem à minha cabeça a forma de agir, a forma brutal, cruel, covarde que atuava um professor, se é que dá para chamar assim de professor, né, Cris? Glauco, assim, inclusive, na hora da gente gravar a entrevista, né, eu fiz toda uma conversa com ela, porque a gente sabe que para a vítima de abuso é muito difícil também ter que recontar, né, aquilo que passou, esse constrangimento, né? Então, a gente teve toda uma conversa, ela estava realmente bastante abalada, a mãe também, porque é muito difícil para uma mãe também deixar o seu filho na escola esperando por segurança e depois saber de um fato como esse, né? Tem outros relatos de outras situações também, Glauco, não é só isso. Tem também aí o relato de um aluno, né, que teria levado um tapa na cara por este mesmo professor por uma questão de prova, né? Esse fato também foi registrado em outra delegacia, também está sendo investigado, né? E a menina, a segunda menina, que também fez registro na polícia, ela não pôde comparecer hoje pela manhã à nossa reportagem porque ela passou mal, ou seja, elas estão ainda, né, Glauco, digerindo tudo o que aconteceu, né? Algo que deixa reflexos, né, no emocional dessas meninas. Também aconteceu, Glauco, de depois delas terem tomado essa coragem de registrarem a ocorrência, um perfil nas redes sociais foi criado e muitas mulheres foram até essa página relatar que também já haviam sofrido assédios, abusos deste mesmo professor e em épocas anteriores, quando ainda eram adolescentes também. Agora, São Cris, mulheres hoje já adultas, né? Agora, isso que você falou é muito, muito importante. São vários relatos, vários depoimentos nesta página da rede social de pessoas contando situações muito parecidas, inclusive na forma de agir desse professor. Só que são poucas as denúncias formais, as denúncias oficiais. E aqui fica até uma provocação. Como forma de ajudar todo esse processo, que certamente vai vir agora, de mais investigação, de depoimentos, enfim, que essas pessoas vão até a polícia, né? Que elas consigam registrar oficialmente, formalmente, essas queixas, essas denúncias, esses depoimentos, para que a polícia também tenha mais instrumentos para poder fazer o trabalho dela. Porque me parece até uma coisa absurda, mas muitas vezes as vítimas não vão por vergonha, porque vão continuar frequentando aquela escola, que é a única escola que pode atender na sua região. Então, por vários motivos, constrangimento, talvez o principal, né, Cris? Então, que possam ir até a polícia, porque é um absurdo. Eu tenho informação de que são pelo menos 24 pessoas nesta página dizendo a mesma coisa, Cris.
Inclusive, Glauco, há relatos, né, nessa página de que esse professor que já dá aulas há mais de 20 anos, ele dá aulas de línguas, de que ele já teria dado aula em outra escola no mesmo município e que teria sido afastado pelo mesmo motivo, embora não haja registro policial a respeito disso. Então, são muitos os relatos que acabaram vindo à tona depois dessa denúncia das meninas, né? E, num primeiro momento, a direção da escola optou por apenas trocar o professor de turno, né? Foram informadas as mães de que ele não estaria mais no período da manhã, estaria dando aulas na tarde e à noite, mas nesta segunda-feira a Secretaria da Educação resolveu afastar o professor da escola. E, enfim, o caso está sendo investigado lá pela DEAN, né, de Alvorada. A gente conversou também com a delegada e ela justamente trouxe isso que você mencionou aí, Glauco, né, da importância da denúncia, e ela até acredita que vão vir, porque é a única forma que se tem de afastar esse professor das salas de aulas, porque afinal de contas, se nada for feito, se a denúncia não vier, ele vai seguir fazendo isso com outras alunas, né, Glauco? Daqui a pouco a gente vai continuar nesse assunto. Agora, uma coisa que a Cris falou que é bem interessante também, importante no contexto dessa notícia, é de que ele já teria, inclusive, agredido um menino, um aluno. Quer dizer, acumula função, entre aspas, acumula brutalidades. É necessária uma investigação muito forte, a gente vai continuar acompanhando. Aliás, voltamos a esse assunto ainda hoje aqui no SBT Rio Grande, 11h55. Tem muita informação nesta terça-feira, dia 26. Agora nós vamos mostrar imagens de pura covardia. Já vou adiantando que isso não aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, mas serve como exemplo, porque está tomando conta das redes sociais, país afora, mostrando a que nível chega esta covardia. Um vídeo gravado no dia 18 deste mês, que mostra um oficial da Polícia Militar e a empregada dentro do elevador. A gente está vendo na imagem aí o elevador, o contexto em que aconteceu esta agressão. Isso teria sido no Rio de Janeiro, é isso, Aline? Que ele fala com ela e dá um tapa na cara dela. Ele entra no elevador já com o dedo na cara, né? Deu para perceber. Dá para sentir, assim, só pela imagem, mesmo que a gente não tenha o áudio, dá para sentir que é um conteúdo forte, agressivo. Ele dá um tapa e ela, no mesmo instante, revida. E esse vídeo foi gravado pela câmera de segurança do elevador, que mostra exatamente esse momento da discussão entre um oficial da Polícia Militar e a empregada dele. Ele era, portanto, o policial e o patrão dessa doméstica. No início parecia só uma irritação entre esse major Bruno Chagas e a funcionária Patrícia Peixoto da Silva, e logo depois acontece aquela cena ali da agressão. A Patrícia reagiu, empurrou o policial. Quando ela saiu do elevador, ela conseguiu ser amparada por uma moradora, mas o que levou a essa agressão é o que todo mundo fica se perguntando, né? Mas por que isso aconteceu? A mulher diz que foi agredida com palavras e com o tapa no rosto somente por estar atrasada. Dá para acreditar nisso, Glauco? Atrasada. E que o PM disse que o motivo da discussão foi por causa de uma publicação nas redes sociais feita por Patrícia, criticando e xingando ele e a esposa dele, que está grávida. Então ele teria se irritado por esse motivo, não se sabe o que ela teria dito, o que ela teria publicado, e isso resultou nessa agressão. Agora, Aline, tem divergência de versões e não é de se estranhar numa situação como essa em que a imagem é tão clara. A imagem revela que ele agrediu esta senhora, esta funcionária, seria empregada, né? E ela revidou. Bom, isso tá na imagem. Não dá para ouvir, como a Aline falou, não temos o áudio, logicamente, mas dá para ver a atitude ameaçadora dele. Colocando, inclusive, o dedo em riste, olha ali, o dedo no rosto dessa senhora, dessa empregada, que fala alguma coisa. Como eu disse, a gente não tem como saber o que ela falou. Agora, isso me remete a um caso que aconteceu aqui no estado, Aline, em Santa Maria, em que um morador de um prédio foi lá e simplesmente bateu na moça responsável pelo acesso ao prédio, né, que fica na portaria. Por quê? Porque era um oficial de justiça que foi até o apartamento dele,
entregar uma intimação. Ele não gostou disso aí, chegou lá embaixo no saguão e simplesmente resolveu acertar as contas com a recepcionista, que não tinha nada a ver com a história. Afinal de contas, era um oficial de justiça com uma intimação. Então, este caso que eu estou falando agora aconteceu em Santa Maria, este aí que a gente está vendo na imagem aconteceu no Rio de Janeiro. A semelhança dos dois. A covardia. Entendeu? O fato de querer acertar contas na força. Não, eu posso mais, eu vou bater. Contra a mulher, uma covardia ainda maior. Agora, este caso aí, que vai ter repercussão ainda, porque este policial, ele já está na mira da investigação da própria polícia e né, da legislação comum, enfim, da justiça comum. Porque, afinal de contas, olha o constrangimento, olha o trauma que fica essa senhora. E não estou aqui para discutir o motivo, se ela realmente estava atrasada. Mas, gente... Nada justifica, né, Glauco? Não, se tivesse atrasada... Bom, em uma postagem na rede social, então vai lá, mostra a postagem. Mas também não é motivo para acertar as contas. Ô, Aline, eu não gostei do que você postou na rede social e, de repente, diz alguma coisa a meu respeito. Eu vou lá e resolvo acertar no tabef. Já pensou? Imagina, Glauco, eu fico me perguntando se ele faz isso dentro do ambiente residencial onde mora, com as pessoas com quem ele convive, com quem cuida da casa dele. Como é que é o temperamento desse homem no dia a dia do trabalho? E o equilíbrio que é exigido para a função, tá? Porque ele pode estar na frente do criminoso. Sim. Mas nem por isso ele vai sair matando o criminoso quando ele já está rendido, quando ele já está, né? Que tipo de treinamento tem, de tipo de avaliação psicológica tem um profissional desse para estar na rua, por exemplo? Exatamente. Não dá para confiar, absolutamente. É claro que não vamos generalizar, a gente sabe que há muitas e muitas investigações do ponto de vista da atuação de policiais, mas este caso, vamos deixar esse caso específico aqui na tela que você está acompanhando, essa aberração que aconteceu no Rio de Janeiro, no mínimo, tem que servir como lição para que não aconteça de novo, Aline. Olha o que... Botar todo momento... Você percebeu na imagem? Bota a imagem de novo. Todo momento ele com o dedo ameaçando. Sim. Isso já é uma Ela agressão. chega a baixar a cabeça assim, né? Exatamente. Arredia. E certamente testemunhas, você falou agora que um outro morador ajudou ela, então não é para menos, ela deve ter ficado em estado de choque também. Me surpreendeu, Aline, a forma que ela reagiu. Ela foi lá e pá! Bateu em mim, eu vou bater também. Não é aconselhável, afinal de contas, ele poderia ter ficado ainda mais irritado e, sei lá, ter feito uma bobagem maior ainda ali. Imagina se tá armado, afinal é policial, né? Essa senhora trabalhava há 3 meses para esse casal e a gente tem um depoimento dela, onde ela conta como se sente. Vamos ouvir. Com muito medo, porque a todo tempo ele falava que eu poderia dar parte, que não ia dar nunca nada para ele, por ele ser um major da PM. E eu falei que eu iria dar parte sim, só que eu não vou mentir, eu estou com muito medo, muito receio, né? Ele ligou para mim hoje, mandou várias mensagens e tô tendo ligações no meu telefone, quando eu falo alô, a pessoa desliga e eu estou com muito receio de acontecer alguma coisa comigo ou com minha família. Barbaridade, ainda ameaçou, né? Mas não é para menos, né, Aline? O medo é inerente, olha a situação. Mas se não poderia ser ruim, ficou pior ainda, né? Ao fazer essa ameaça, a Polícia Militar informou, através de uma nota, que a Corregedoria Geral da Corporação já está com essas imagens, que foi aberta uma apuração para analisar esse caso e a polícia informou que os agentes, então, estão colhendo depoimentos, também analisando essas imagens de segurança do prédio e que a investigação está em andamento. Agora, esse policial, Glauco, também já teria se envolvido em uma outra invasão na casa da ex-mulher. Essa ex-mulher... Como é que é? Não, só um pouquinho. Não é a primeira vez que ele se mete mas já em encrenca. Tem uma fichinha ali. Tem um histórico. Repete pra gente, Aline. Tem um histórico. O nome dele, que é Bruno Chagas, ele já teria se envolvido em uma outra confusão, participado da invasão da casa da ex-mulher, que é deputada federal, Major Fabiana, e ele já estaria respondendo a um processo na Corregedoria por maus tratos também a uma criança de 2 anos. Como é que um sujeito desse continua trabalhando? 2 anos? 2 anos. Bom, ele já maltratou uma criança, agora maltratou uma mulher. Ele nega, né? Óbvio. Bom, 12:13, você que está chegando agora, a gente está acompanhando essas imagens, estão rodando o Brasil de uma agressão covarde deste policial do Rio de Janeiro
Há uma senhora que seria empregada dele há pouco tempo, cerca de 3 meses. Há 2 versões, uma de que ela teria chegado atrasado, é o que ela fala, e a versão dele de que ela teria postado alguma coisa nas redes sociais em relação à família que ele não gostou. Nenhuma das versões sustenta esse resultado aí. A agressão que ele fez nela, e ela acabou revidando, enfim. Agora essa informação então que traz a Aline de que ele já tem um histórico de ter invadido a casa da ex-esposa e já ter batido, ou pelo menos maltratado, uma criança de 2 anos. Mas, gente, e ele estava trabalhando, ele é major, ele é da polícia, é aquele cara que você confia quando chega na hora do perigo, opa, tem a polícia aqui. Só que não, nem sempre é assim. Meu Deus do céu, tomara que dê alguma coisa, Aline. Sinceramente, que a investigação siga à frente, se for interna, se for externa, enfim, se forem as duas, que se chegue então ao resultado para que essa pessoa não siga por aí cometendo mais barbaridades. É verdade, Glauco, porque até ele, né, disse que não ia dar em nada. Falou para a secretária do lar ali. Uma hora vai ter que dar, uma hora vai ter que dar. Depois dessa prova aí, meu Deus do céu, não tem como ficar assim. É agora que eu enlouqueço o nosso editor-chefe aqui, o Luciano, 12:04, porque eu já vou dizendo aqui, ó, tudo improvisado. Daqui a pouco tem muito esporte, tem jogo do Grêmio hoje, tem previsão do tempo, tá calor ainda, não tinha sol até há pouco, mas estão falando em neve, aí querem me enlouquecer também. São Pedro, dá uma trégua, pelo amor de Deus. A gente é gaúcho, mas não merece sofrer tanto, São Pedro. A imagem de Porto Alegre, cadê Porto Alegre? Porto Alegre está escondida. Diz que tem Porto Alegre ali atrás, tá? Nós estamos ali pertinho do estádio Beira-Rio, ali do gasômetro, dá para ver alguma coisa ali no fundo, mas esta é Porto Alegre por enquanto. E a gente segue, porque em Passo Fundo, o flagrante é de um carro que invadiu um estabelecimento comercial. Um carro invadiu um estabelecimento comercial. Bom, algo errado não está certo. Deixa eu falar com o Guilherme Fadanelli. Ô, Guilherme, a gente está vendo a imagem aqui. Ele passou reto, Guilherme. Pois é, Glauco, boa tarde. Olha, esse homem aí ficou ferido na tarde de ontem em Passo Fundo, lá no norte do estado, após perder o controle do veículo em que estava dirigindo e acabou invadindo, então, esse estabelecimento comercial. Nas imagens que a gente está mostrando, Glauco, é possível ver que o carro está em alta velocidade e vai direto em direção ao estabelecimento. Com o impacto, Glauco, o motorista precisou ser atendido pelo SAMU e também pelos bombeiros e foi levado em estado estável ao Hospital de Clínicas da cidade. Só ele ficou ferido, Glauco, ninguém mais ficou ferido nessa ação, mas claro, as imagens aí chamam a atenção, principalmente pela alta velocidade em plena luz do dia, né, Glauco? E deu para perceber, a imagem ela é autoexplicativa, a gente está vendo agora as fotos registradas no momento em que ele está sendo socorrido, né? Era uma Saveiro, dá para ver que é uma caminhonete, né? Agora ele vem de uma forma muito rápida. O que será que teria acontecido? De repente um mal-estar, alguma coisa nesse sentido? E presta atenção nesse senhor que está na calçada. Ele estava olhando para o lado do carro, porque certamente acho que já tinha chamado a atenção dele até a velocidade com que vinha esse veículo. Olha lá, ó. Ele já vinha acompanhando o carro no movimento que ele vinha no sentido do prédio, né? E o carro invadiu a calçada, passou por aquele arbusto que tem ali e foi direto contra o prédio. Eu não sei, deve ter airbag, enfim, mas esse senhor, conforme o Fadanelli falou, ele teve, né, ficou machucado, logicamente, e foi socorrido, como a gente viu ali no registro, pela ambulância da SAMU, né? Tá vendo ali agora o atendimento que foi dado a esse motorista que estava sozinho no carro e menos mal que só ele, né? E acabou se envolvendo de uma forma mais grave, digamos assim, e está sendo atendido ainda no hospital. Isso aconteceu em Passo Fundo, mas a imagem realmente assusta. Muito obrigado, Fadanelli. A gente volta daqui a pouco e todo cuidado é pouco. Você viu que aquele senhor ali chega a dar uma corridinha depois, né? Já tinha acontecido o acidente, mas menos mal, né? Que não acabou não pegando mais ninguém ali. 12:08. Vamos falar da nova identidade. O novo documento de identidade começa a ser emitido hoje aqui no estado.
Cris Viegas, em quais cidades já é possível fazer o novo modelo? E eu já vou te adiantando o seguinte, ó, com todo mundo que a gente conversa, eu quero a nova carteira, eu quero a nova carteira. Até porque a minha foto é de quando eu tinha, sei lá, é que nem a minha carteira. Eu não vou mostrar, tá? Eu não vou mostrar a minha carteira de identidade, mas a foto é de quando eu era gurizinho, sem barba, sem ruga, sem pé de galinha. Era uma festa. Só que já tá velho, tem que trocar. Mas não sei se eu vou conseguir agora, Cris. Pois olha, Glauco, não vai conseguir não. É importante a gente ressaltar que nesse momento, essa nova carteira de identidade é somente para quem nunca teve uma carteira, um RG antes. Então, somente aqueles que ainda não tiveram lá o seu dedinho, né, colocado lá na carteira, sua fotinha 3x4. A minha também não tenho coragem de mostrar para ninguém, não. Então, vamos ter que aguardar um pouquinho, viu, Glauco? Mas aqui em Porto Alegre começou hoje, então, né, a formulação das novas carteiras de identidade para quem nunca teve antes, com atendimento que começa às 8 da manhã e vai até às 6 da tarde, por ordem de chegada. E Glauco, teve uma fila imensa por aqui, veio muita gente, inclusive o pessoal teve que dar uma organizada aqui, verificar quem é que estava com, né, a documentação certinha, que tinha muitas pessoas com informação equivocada, tinha pessoas que não tinham a documentação certa, né? E vão precisar voltar em outro momento. Veio muito mais gente do que o esperado. Eu estou aqui ao lado da diretora substituta do Instituto de Identificação e ela vai nos contar, então, como é que ficam para as outras cidades. Boa tarde, Flávia. Como é que fica, então, para as outras cidades, né? Depois aqui de Porto Alegre. Boa tarde. As outras cidades não começaram a emitir ainda o RG novo, tá? Que é o número do CPF. Por enquanto, é somente aqui na Zenha, em Porto Alegre. Somente aqui no Departamento de Identificação, para quem nunca teve RG no estado. Qual é a previsão para o interior do estado? O interior do estado abre também para as primeiras vias, para quem nunca teve RG, em 4 de agosto. Vamos mostrar um pouquinho aqui para o pessoal. A fila agora já diminuiu um pouco. Quando nós chegamos aqui no Instituto de Identificação, que fica aqui na Avenida Zenha 255, a gente tinha uma fila que dobrava a esquina da Ipiranga. Mas agora, né, o pessoal já organizou, já distribuiu as senhas, então já está um pouquinho mais tranquila aqui a movimentação. Fala, Glauco. Eu tenho uma curiosidade, que aliás não é só minha também, de várias pessoas perguntando o seguinte: eu não vou conseguir fazer a nova carteira em seguida. Eu vou continuar usando a minha carteira normalmente. E isso não afeta, inclusive, para entrar nos outros países aqui, porque a gente sabe que tem o Mercosul, né? Que a gente não precisa de passaporte, enfim, para entrar na Argentina, no Uruguai, Paraguai, enfim. Dá para continuar usando a minha carteira com aquela carinha de jovem que eu ainda tinha? Ótima pergunta. Vou aproveitar aqui a Flávia para contar para a gente sobre isso. Como é que fica, então, quem tem a carteira de identidade já feita anteriormente, aquela com a carinha mais jovem, né? Por exemplo, para ir para outro país, né? Como é que fica isso? Já que agora as informações elas vão ser transformadas também para o digital. Assim, ó, o novo modelo do RG, ele possui um código de verificação que não substitui o passaporte, tá? Mas que nos países do Mercosul, por exemplo, vai facilitar a entrada, tá? Porque ali vão constar validade desse documento, né? Os países do Mercosul geralmente não aceitam a carteira com mais de 10 anos para entrar nesses países. Então, com essa validação, já vai constar ali exatamente a validade do documento, nesse documento que fica dentro, no verso dentro do documento. Mas não tem nenhum problema para quem tem a carteira de identidade antiga. Vai conseguir viajar, vai conseguir entrar nos outros países? Sim, a carteira, a validade dela, para quem já tem só o documento antigo, a validade é de 10 anos a partir do decreto que foi do governo federal, que foi de fevereiro de 2022. Então, quem tem o documento segunda via não precisa nesse momento, e a gente pede, por favor, isso é importante ressaltar,
que não compareçam para fazer a renovação, porque não há necessidade dessa renovação, já que tem uma validade de 10 anos, tá? Quem tem a segunda via e precisa por emprego, perdeu a sua, foi roubado, pode se deslocar, deve se deslocar, porque precisa do documento, mas ainda vai ser emitido no modelo antigo. Vocês têm uma previsão de quando, né? De quando que as pessoas vão poder migrar para o novo modelo? Quem já tem a carteira antiga? Meados de setembro. A gente não tem ainda uma data confirmada, mas nós acreditamos que em setembro vai abrir para toda a população em todo o estado. Ô, Cris, só uma dúvida. Importante também a gente ressaltar... Fala, Glauco, não, fala. É que eu tô olhando a fila aí, ó, à esquerda de vocês. Todo esse pessoal vai ser atendido, hein? Sim, todo esse pessoal vai ser atendido, né, Flávia? Todos que têm senha vão ser atendidos, sim. Pessoal que está aqui na rua, todos têm senha, tá? Seja de primeira via para o documento novo, ou seja de renovação da segunda via no modelo antigo. Importante a gente ressaltar também, né, Glauco, a documentação necessária, porque teve muita gente que esteve hoje mais cedo por aqui, mas veio com documentação incompleta, né, ou até com a informação equivocada. Então, vou pedir para a Flávia aqui confirmar para a gente qual é a documentação necessária para fazer essa nova carteira de identidade. É a mesma documentação que se precisa para fazer a anterior, que é a certidão conforme o seu estado civil, de nascimento para quem for solteiro, de casamento para quem for casado, né? Então, é a mesma documentação. Com agora a declaração do CPF, não precisa ter o CPF impresso, mas tem que declarar, saber o número para se colocar, porque tem essa verificação com a Receita, né? Então, a gente precisa agora do CPF. Tá certo. Perfeito. Flávia, hoje mais cedo tinha aqui muita gente quando a gente chegou, né? E você me disse que vocês têm um limite de atendimento diário, né? Inclusive algumas pessoas reclamaram que não iam ser atendidas ainda hoje. Que orientação você dá, né, para quem precisa fazer a carteira de identidade? Com relação aos horários, né? Então, estamos divulgando aqui um horário a partir das 8 da manhã até às 6 da tarde, mas tem uma movimentação muito intensa nesses primeiros dias. Que orientação vocês repassam, então, à população? Nós sabíamos que a demanda ia ser muito grande, né? A procura ia ser muito grande. Mas não imaginávamos que, por exemplo, até às 11 da manhã, nós já teríamos distribuído senhas para um dia inteiro. Então, hoje, até às 10h30, nós já tínhamos um público de atendimento do dia inteiro. Então, a gente pede, nesse momento, que só se dirija realmente ao departamento aqui na Zenha quem quer fazer o novo documento, que são as primeiras vias, ou quem tem realmente urgência dessa segunda via, por perda, por roubo. Curiosidade, Cris. Vamos também falar aqui pro pessoal. Fala aí, Glauco. Não, curiosidade, que o pessoal está perguntando aqui. Quem será que foi a primeira pessoa atendida? Teria sido uma criança emitindo a primeira carteira de identidade? Ela sabe ou não? Pois foi há poucos instantes que saiu a primeira. Foi de quem a primeira carteira de identidade nova, Flávia? Eu acredito, eu não posso te confirmar, mas acredito que tenha sido do Arthur, que foi um menino, acho que com 9 ou 10 anos. Eu ainda não peguei essa carteira em mãos, tá, Cris? Então eu não tenho como te confirmar. Mas pelo que a gente estava monitorando, a impressão foi do Arthur. Tá perfeito, bom. Flávia. Muito obrigada pelas informações. A gente segue aqui, então, acompanhando esse pessoal que veio aí tirar sua primeira carteira de identidade, carteira nova e moderna, Glauco. Tá certo, então. A gente acompanhando esse processo, que não deixa de ser uma novidade, né? Porque, afinal de contas, a gente reclama tanto tempo do nosso documento. Eu vou mostrar a minha carteira, vou mostrar o lado que não tem a foto, tá? Mas a nova carteira de identidade, que era nova, ela vem dentro de um envelopezinho de plástico, né? Não é mais aquela que abria toda e que os países não aceitavam, inclusive. Não vou mostrar o lado da foto. O outro lado, bem de longe, tá? Mas eu tô vendo aqui 10 anos de validade. Eu até não tinha me tocado isso aí. Eu tenho que fazer mais uma via. Segunda via, que vai ser ainda no modelo antigo, conforme informações aqui. A nova carteira aí depois vem num processo mais adiante, se eu quiser, logicamente, né? Mas ressaltar, 10 anos, quando aquela carteira ficar velhinha, que você tiver cara de gurizinho, não dá mais. Tem que procurar um novo documento, até porque corre o risco, de repente, das empresas, aeroportos, não aceitarem seu documento antigo. Fica aí a dica, então. Muito obrigado. A Cris volta daqui a pouco.
E eu quero perguntar para você, 12:18. Será que a ocasião faz o ladrão? É um mero ditado? Ou será que é isso mesmo, hein? Aline Schneider teve ladrão que se arrependeu de roubar, mas só depois de ver a polícia. Como assim? A gente já deu uma pincelada nesse assunto na abertura do jornal, mas ele jura que não é ladrão. Me explica, Aline. Glauco, olha só, a polícia havia sido informado que essa caminhonete Hilux prata havia sido roubada no entroncamento da BR-290 lá em Charqueadas com a RS 401. E aí a polícia ficou monitorando o acesso às saídas da cidade. Quando de repente viu ali perto da caminhonete, numa parada de ônibus, um homem disfarçando. Essa disfarçada da Aline chama mais atenção do que tentar disfarçar. Pois tu imagina como é que foi a disfarçada do homem, né? Porque a polícia desconfiou tanto dele que foi falar com aquele sujeito que estava ali na parada do ônibus disfarçando e descobriu que ele mesmo que havia furtado a caminhonete quando o proprietário do veículo estava desembarcando na residência e acabou confessando o crime. O homem acabou sendo preso. A gente tem inclusive uma sonora. Vamos ver. Vamos ouvir. Vamos ver e ouvir. Tem nada de errado no carro. Tá, mas me explica, como é que tu conseguiu fazer o carro funcionar e fugir com o carro? Não, o cara tava na frente do... Eu tava naquele coisa lá no centro, lá, e aí ele tava com o carro parado, ele tirou as coisas, ficou tirando, aí eu não ia pegar, mas daí quando ele entrou pra dentro, eu não sei o que me deu na cabeça, eu peguei. Tu viu o carro aberto? E peguei o carro, entrei, liguei. E ele tava com a chave? Tava com a chave. Entendi. Entendeu? Foi só isso. E aí, mas onde é que foi, Charqueadas? Foi no centro lá, perto do Bonato, ali na frente veio coisa da rodoviária. Entendi. Eu não queria fazer mal pra ninguém. Tá. Aí depois você abandonou o carro onde? Aí eu abandonei o carro ali em cima. E vim pra cá pra pegar um ônibus. Eu não quero fazer. Tu não queria ficar com o carro, tu só queria... Eu não queria ficar com o carro. Eu não sou ladrão, nunca roubei nada de ninguém. Foi mais forte que ele, Glauco. 12:20, você não entendeu essa história? Bom, a gente explica melhor, de novo. Este rapaz aí viu um homem chegando com essa caminhonete. Eu nem sei qual é o valor de mercado dessa caminhonete, mas é um veículo caro, tá? É um veículo muito utilizado por produtores rurais, né? Pela sua finalidade, enfim. E este rapaz viu a caminhonete com a chave na ignição, pensou, ele disse, não sei o que me deu na cabeça. Eu olhei o carro, vi a chave, vou entrar, vou sair. Mas eu não sou ladrão, doutor. Não, eu não sou ladrão, eu só queria dar uma voltinha. Aí ele viu a polícia e acabou abandonando a caminhonete. Isso aconteceu em Charqueadas, né, Aline? Sim, eu não sei se ele se arrependeu, ficou com medo, se já tinha... Ó, a polícia diz que esse criminoso, ele tem 41 anos, admitiu então o furto e que ele já tem ocorrência por dano, por violação de domicílio, por ameaça, mas é que o carro pulou na frente dele, ele teve que entrar. Ah, mas todas essas ocorrências... Foi mais forte do que ele... Foram enganos, ele não queria fazer mal pra ninguém, ele não é ladrão, ele na verdade assim, não sabe o que deu na cabeça em todas essas situações, Aline. Ficou arrependido. A gente brinca com a situação, mas olha, quem se saiu bem foi o dono deste veículo, tá? Sim, que recebeu já o carro de volta. Eu acho que fácil mais de 150 mil, né? Não sei se não é mais, viu? É um carro utilizado muito provavelmente para trabalho e que muitas vezes ele é desmanchado, atravessa a fronteira. A gente tem essas informações de que muitos veículos desse tipo atravessam a fronteira e nunca mais. Se tem seguro, menos mal. Mas mesmo assim tem toda a incomodação, tem a questão de acionar o seguro, torcer para que venha o retorno rápido da seguradora, enfim. Tá aí a imagem desse proprietário, que é esse senhor que está aí no meio dos policiais, certamente muito agradecido, os policiais rodoviários que acabaram pegando esse larápio, que não sei o que deu na cabeça dele. Conforme ele disse, estava lá, o carro apareceu a oportunidade, ele entrou dentro do carro. Mas é uma narrativa, será que dá para acreditar? Roda de novo, vamos ouvir de novo, Aline, vamos lá. Tá, mas me explica, como é que tu conseguiu fazer o carro funcionar e fugir com o carro? Não, o cara tava na frente do... Eu
tava naquele coisa lá no centro, lá, e aí ele tava com o carro parado, ele tirou as coisas, ficou tirando, aí eu não ia pegar, mas daí quando ele entrou pra dentro, não sei o que me deu na cabeça, eu peguei. Tu viu o carro aberto? É, e peguei o carro, entrei, liguei. E ele tava com a chave? Tava com a chave. Entendi. Entendeu? Foi só isso. E aí, mas onde é que foi, encharqueadas? Foi no centro lá, perto do Bonato, ali atrás veio coisa da rodoviária. Entendi. Eu não queria fazer mal pra ninguém. Tá. Aí depois você abandonou o carro onde? Aí eu abandonei o carro ali em cima. E vim pra cá pra pegar um ônibus. Eu não quero fazer. Tu não queria ficar com o carro, tu só queria... Eu não queria ficar com o carro. Eu não sou ladrão, nunca roubei nada de ninguém. Só queria dar uma banda. É, ladrão arrependido. Mas aí eu pergunto, se ele é mesmo um ladrão arrependido, por que ele não se arrependeu das outras coisas que ele fez? Antes de dar uma coisa na cabeça que ele falou, né? Quer dizer, uma coisa na cabeça. Ele tem que ter coisas mais saudáveis na cabeça, né? Por exemplo, ver o SBT Rio Grande, Claro. né? Preencher o seu dia com coisas mais saudáveis, com coisas melhores. Positivas. Ai, meu Deus do céu. Bom, Não, e a gravação do policial foi excepcional, né? Não sei se foi o policial quem gravou, enfim. Foi porque policial. isso mostra também, né, na hora lá da prisão, que realmente ele confessou o crime. Muito parabéns obrigada. aos nossos bravos policiais rodoviários. Tá aí a imagem, então, do proprietário. Devia estar muito feliz, mas vamos lá. Seguimos aqui, 12h24, intervalo nas notícias mais fortes do estado para falar de esporte. Matheus Schenck, por favor, vamos dar uma dourada no que vai ter depois no blocão do esporte. Hoje tem jogo, hein? É verdade, Glauco. Hoje tem jogo contra a equipe da Chapecoense, Grêmio Chapecoense jogando num horário diferente, né? 6h30 da tarde. Mas você falou em dourar a pílula, em fazer um clima mais leve. Mais ou menos, tá? Eu tentei. Ô, pessoal, você que tá em casa, eu tentei levar pro lado do esporte. Mas eu sei que tem um negócio que é tudo, menos esporte, que a gente vai mostrar aí, né? Pois é, a gente vai falar também do Inter, tá? Só para deixar claro, daqui a pouquinho o Inter tá a fim de um atacante argentino, mas tem prazo, tá? Até o próximo sábado para inscrever na Sul-Americana. Ou seja, o Inter tá correndo contra o tempo também. Mas além de Grêmio, além de Inter, a gente vai falar de briga. Rapaz. Aconteceu na terceira divisão gaúcha no último domingo. Logo após o apito final do jogo entre Farroupilha de Pelotas contra o Rio Grandense de Rio Grande, ou seja, clássico do sul do estado, duas equipes tradicionais, né, do interior, né, tem ali sua gama de torcedores, né, embora equipes pequenas. E eles fizeram feio, né, Glauco? O juiz apitou o final do jogo, a vitória do Farroupilha por 2-1 sobre o Rio Grandense no Nicolau Fico em Pelotas. E, bom, vocês estão vendo o que aconteceu, é o seguinte, né? ó, eu não sei se teve mocinho nessa história. Não teve. Todo mundo se envolveu, né? Segundo o relato do árbitro do jogo na súmula, o técnico do Rio Grandense, o Cristiano Dias, provocou o Igor, jogador do Farroupilha, e aí, meu amigo, aí virou isso aí que você está vendo. Foram 6 expulsões, Glauco Paza. Que 6. coisa feia. Não, olha, o Schenck falou o seguinte, 2 clubes pequenos, mas de história, que tem camisa, que tem tradição, que tem uma história, um passado, né? E mostrando isso aí pro público. E clubes ali de cidades vizinhas, né? Então tem que todo adora aquele futebol, histórico. região sul do estado. Exato. Agora, não pode, isso não pode. Bom, para resumir a história, o árbitro nem mostrou cartão ali, porque disse que a situação estava tão complicada que eu acho que se ele mostrasse cartão vermelho para alguém ali, não, o árbitro não saía. Infelizmente acontece isso ainda em alguns campos do estado. A gente vai ficar no aguardo também da punição, porque eu imagino uma punição pesada para os 2 clubes, para todo mundo que está nessa pancadaria. Será? Né? É a pergunta. Será? Acho que vem, Glauco. Será? A imagem tá aí, Glauco. A imagem tá aí. Não tem como brigar com a imagem. Dá pra ver o número de todos os cabeças que estão brigando ali. Tem o número nas costas deles. Dá pra ver quem é que fez Não, e isso na aí. própria súmula tá identificado ali 6 expulsos, né? Depois, lembrando pela regra que não precisa ter dado ali o cartão vermelho, porque depois na súmula o árbitro relata o que ele viu, que os auxiliares viram, o que está registrado pelo delegado, sempre tem o delegado da federação, e aí as consequências vão ser tomadas pelo tribunal, né? É verdade. Tomara. Tomara, Glauco. Eu sou um otimista. Tentarei acreditar que vem punição para os 2 clubes e para todo mundo que fez isso daí. Tá, bom, mas depois a gente vai falar de futebol mesmo, né? Sim. Pelo amor de Deus. Sim, não falaremos. me venha com luta livre. Nosso negócio aqui, embora eu respeite quem gosta, mas vamos falar mais de futebol, pode ser? Pode ser, daqui a pouquinho, 1 da tarde, tá Então legal? tá, combinado, no blocão do esporte, daqui a pouco.
Vamos lá para o próximo assunto, 12h28. Vem aqui nessa câmera, Fabian, o argentino, não é o argentino que o Inter está tentando, né? Fabian. Não, aquele é Nahuel. Ah, Nahuel. Daqui a pouco, então. Olha essa confusão num posto de gasolina no nordeste do estado. O que é isso? Tem um policial dando um mata-leão, já derrubou o cara, é uma imagem que chegou agora. Me explica, Aline, o que é isso? Isso aí foi no andar da carruagem do Vucu Vucu que aconteceu. Olha ali o jeito. No andar da carruagem do Vucu Vucu. Me explica, me traduz isso aí. Veja bem, né? Olha o trato do cidadão com o policial, mas aonde que está o respeito daquilo ali? Isso foi lá em Sananduva, Glauco, pessoal que nos acompanha, cidade de 15 mil habitantes. O que aconteceu? Brigada Militar foi informada na madrugada que estava tendo lá uma situação de perturbação de sossego. Não é para menos, né? Dá para a gente ver ali. Imagina o que estava acontecendo antes disso. Aí os vizinhos denunciaram... Olha ali. Denunciaram que um grupo de motoqueiros estava fazendo uma baita de uma algazarra. Aí tá o momento da algazarra. A algazarra lá no posto, no pátio do posto. E quando a Brigada Militar chegou com 2 PMs, foi recebida daquele jeito muito educado ali, que a gente pôde ver nas imagens, com ofensas, xingamentos, olha ali, intimidando o policial. Não, e o policial com a arma, quer dizer, ele tá recuando, dá pra ver pela imagem, é claro, né? O policial não foi pra cima, não atirou, ele tá mantendo uma certa prudência, mas que... Até porque ele estava em desvantagem ali em termos de número, né? Mas ele tinha a arma, né? Claro que o protocolo indica que atirar é a última opção, deveria ser pelo menos. E agora imagina se este cidadão encontra o major do Rio de Janeiro. Que encrenca que não ia ser, hein, Glauco? Não cria fantasias, não cria histórias que a gente não pode... Olha, não pode fomentar a violência. Não, claro que não, mas por sorte esse policial estava na paz, estava de boa, não reagiu. E prestou atenção ali, Aline, numa imagem que tem uma garrafinha na mão ali, né? Quer dizer, eu perco a briga, mas não perco a garrafa. Tô aqui com ela, segurando a garrafinha de cerveja aqui, ó. A que ponto que se chega era mesmo, o combustível, né? Como tava vocês no falam. posto, era o combustível da confusão. Olha ali, ó. Do policial não reagir à população, né? Tá tudo invertido, né, Glauco? Esse policial, ele tava com uma arma, assim, mas eram aquelas armas com balas de borracha. Mas mesmo assim, ele poderia ter usado, já que foi nitidamente intimidado, ameaçado, né? Por esses motociclistas. Os amigos desse homem que tem essa atitude agressiva, acabaram tentando conter os ânimos ali, mas ficou complicada essa situação. O comandante lá da região disse que foi aberto um inquérito policial para tentar averiguar o que aconteceu nessa ocorrência. Por fim, essa cena, ó. O policial imobilizando, né? Teve que mobilizar. E mais deu uma vez ordem de prisão. Mais uma vez em posto de combustíveis, nós mostramos ontem aqui um caso que aconteceu em Alegrete, né, num posto de combustíveis de Alegrete, né? O pessoal, não adianta, o pessoal se reúne em muitos locais, principalmente no interior, no posto de combustíveis, vai beber um negocinho aqui, às vezes perde as estribeiras, perde a noção do bom senso. Neste caso aí, perdeu o medo porque chegou peitando simplesmente o policial militar, e a gente vê aquela arma realmente é uma arma de atirar com aquelas balas de borracha, né? Mas pela informação, ninguém ficou ferido. E uma pessoa foi conduzida para a delegacia de polícia para prestar esclarecimentos. Aí eu tenho que tirar realmente o chapéu para os policiais, porque eu não sei o que eles ouviram ali também, não sei a forma que eles chegaram, mas a atitude dessas pessoas é no mínimo questionável, né? Chegaram intimidando também os policiais militares, que afinal de contas foram chamados. E se foram chamados é porque algum motivo havia uma perturbação, algazarra, como a gente está vendo aí. Isso aconteceu onde mesmo? Sananduva, terra da Mônica. Um dos sujeitos dá até um esbarrão no policial. Vocês repararam nisso? Ele dá um tronco assim, ó. Não, eu vou te dizer o seguinte, ó. Dá literalmente um peitaço. Um pouco mais ele prendia o policial. Sim. Um pouco mais ele levava em cana. Que triste. Não. Muito obrigado, Aline, 12h32. A gente continua com o SBT Rio Grande, muitas informações do estado. Não perca, daqui a pouco tem previsão do tempo e vai esfriar, sim senhor. Mas vai ter neve? Será que vai ter neve? Eu custo acreditar, mas enfim. Tem muito esporte também e tem mutirão
para regularizar o cadastro único aqui na capital nesta terça-feira. Lembra que a gente mostrou aqui a questão do cadastro único das filas, que é uma necessidade fazer o cadastramento, só que não havia atendimento suficiente? O Guilherme Fadanelli traz os detalhes agora, porque afinal de contas é uma oportunidade, é o dia D, talvez, nessa questão do recadastramento. Fadanelli. É isso mesmo, Glauco. O ônibus do Ministério Público do Rio Grande do Sul já está na Escola de Educação Infantil Padre Ângelo Costa, no Morro da Cruz, na Vila São José, das 8 da manhã até às 5 horas da tarde. A ação da FASC, em parceria com a Fundação Maçônica Educacional e o MP, busca aproximar o serviço da população em locais de difícil acesso. De acordo com a FASC, a ideia é continuar com a mobilização nos 22 Centros de Referência Social, conhecidos como CRAS, nas unidades de atendimento descentralizado e também nos mutirões por Porto Alegre. Serão no mínimo mais 10 mutirões até dezembro. É importante que as famílias fiquem atentas a dar as informações claras. Os dados repassados ao entrevistador são cruzados no sistema e, caso a soma de benefícios ultrapasse o limite, os benefícios e pagamentos podem ser suspensos. Em Porto Alegre, das 127 mil famílias cadastradas, 50% precisam regularizar a situação cadastral. No final de semana, cerca de 150 famílias foram atendidas na região das Ilhas. No nosso Facebook, nós colocamos uma postagem com os horários e locais de atendimento para quem precisa atualizar o cadastro único em Porto Alegre. Importante mesmo esse serviço, né, Glauco? Até porque, como coloquei, quem não está com o cadastro atualizado pode perder os benefícios e a gente sabe que na situação que o país se encontra, tem muita gente que precisa desses benefícios, né? Tá aí o endereço no Facebook do SBT, o Facebook oficial, tem as informações. E olha, reforçar o que falou o Fadanelli, e a questão da região que foi atendida agora recentemente, região das Ilhas. Traduzindo isso, é a população mais carente, a população mais necessitada, mais vulnerável e que corre o risco, se não fizer esse recadastramento, de perder o benefício. Você sabe que são vários programas sociais que dependem dessas informações. E elas sendo erradas ou não sendo recadastrados, esses beneficiários, há o risco, então, do corte deste benefício. É claro que lá na frente, se regularizado, segundo informações do governo, esses beneficiários podem receber retroativo. Mas ninguém vai querer ficar sem receber o benefício em dia, porque afinal de contas a necessidade é mais do que urgente. Então acesse lá, você que ficou com dúvida, né, Fadanelli? Acesse o Facebook oficial do SBT, que tem todas as informações, tem a questão dos documentos, muita gente vai para a fila, encara a espera, muitas vezes a dificuldade do clima mesmo para ser atendido e não tem a documentação suficiente. Então vai lá no Facebook do SBT, lá tem todo o passo a passo, o que é necessário para fazer o recadastramento, que afinal de contas é um dinheirinho muito bem-vindo. E quem não precisa, hein, gente? Quem não precisa, olha o tamanho da fila de gente buscando o recadastramento aí, a atualização de dados, a regularização, enfim, necessária para o CadÚnico, Cadastro Único do Governo Federal. 12h36, a violência contra as mulheres, infelizmente, segue em alta no estado. Especialistas afirmam que na pandemia o número de casos aumentou. Confira na reportagem. Não é apenas um número nas estatísticas, é mais uma vida que termina de forma brutal. Elisane Schneider-Noll, de 55 anos, foi executada pelo ex-companheiro dentro de casa em Venâncio Aires, no interior do Rio Grande do Sul. Ele foi preso em flagrante. Ela tentou se defender, pediu por socorro. Familiares foram tentar prestar socorro a ela. Um inclusive, também foi baleado. Em Igrejinha, a 90 quilômetros de Porto Alegre, a vítima foi Maria Josiane Barcelos, de 43 anos, morta a facadas num salão de beleza. O autor do crime também é ex-marido, que foi preso. Aqui na capital gaúcha, Yara Regina de Borba, de 45 anos, foi morta a tiros pelo ex-namorado. A violência contra a mulher tem crescido no Rio Grande do Sul. No primeiro semestre deste ano, foram 55 vítimas de feminicídio.
12% a mais que no mesmo período do ano passado. O número de medidas protetivas aumentou 16%. De janeiro a junho de 2022, a Justiça concedeu mais de 60 mil, quase 335 por dia. É uma ferramenta efetiva, ela não é só um pedaço de papel, a gente tem que bater muito nessa tecla. O que a gente não tem como controlar são os fatos que a gente desconhece. Para o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a maior convivência em casa durante a pandemia, o consumo de álcool e a crise econômica podem ter contribuído para o agravamento desse tipo de crime. É uma violência endêmica na nossa sociedade, é muito difícil conseguir combater ela, porque realmente está, de alguma forma, na estrutura de uma sociedade machista, patriarcal, que pensa a mulher como um objeto, como alguém que é posse, como algo que é posse do seu companheiro, do seu ex-companheiro. A gente tanto comentou, né, que a pandemia, ela acelerou alguns processos. Por exemplo, os casais, de repente, não se conheciam tão bem, e isso veio para o bem e para o mal. Dá para ver aí. Muita gente, talvez, que já tinha essa índole, essa coisa da violência, acabou botando em prática, né? E é importante a denúncia. Mais uma vez, a gente reforça aqui, denunciar é o melhor caminho. 12h39, nós voltamos a falar da investigação de denúncias contra um professor por abuso. Cristiane Vegas, a gente já falou aqui sobre esse assunto lá no começo do jornal, você que está chegando agora. Isso aconteceu aqui na Grande Porto Alegre, em Alvorada. Há pelo menos 2 denúncias, mas há uma lista de alunos ou ex-alunos que também disseram a mesma coisa, que já sofreram com esse professor, né, Cris? É sim, Glauco. Depois de que essas 2 meninas registraram, então, as ocorrências e fizeram a denúncia, nas redes sociais, muitas mulheres se pronunciaram, relatando terem sido abusadas pelo mesmo professor. A maioria delas hoje já adultas, mas que na época eram também adolescentes, eram menores de idade, né? O que foi reforçado também pela delegada que está cuidando deste caso. E, Glauco, a mãe dessas meninas, elas estão muito abaladas, porque você imagina, né? Você é pai, eu sou mãe, a gente sabe o zelo, o cuidado que a gente tem com os filhos, né? Você deixa seu filho numa escola, imaginando que ele vai estar ali, né, tendo educação, aprendendo as disciplinas, e daqui a pouco está sendo lá abusado, né, pelo professor que deveria também zelar por ele, né? Então essas mães dessas meninas estão muito abaladas. A gente conversou com elas hoje pela manhã e a gente tem até o trechinho de uma para compartilhar aqui com todos, para a gente conferir. Um choque. Foi desesperador para nós, porque eu coloquei ela lá por ser já, né, um colégio cívico-militar, e aconteceu isso. No dia que aconteceu com a minha filha, ela me contou, né, que aí ela teve a coragem de me contar. Foi quando eu vim até a delegacia e registrei a ocorrência. E no dia seguinte nós fomos até a escola e fizemos uma ata, e foi eu e mais 2 mães. Quer dizer, ô Cris, se não fossem essas 2 pessoas, talvez ele continuasse agindo da mesma forma. Agora, lembrando que ele está afastado, né? Ele está afastado, mas já tem um histórico, um pregresso aí de vários eventos da mesma forma. A gente não tem a idade desse professor, né, Cris? Não, a gente não tem essa informação por enquanto, Glauco. Sabemos que ele já atua como professor há mais de 20 anos, há 22 anos, lecionando, então, espanhol, inglês, né? Um professor de línguas. E tem esse relato aí que surgiu também nas redes sociais, né? De que ele já teria sido afastado de uma outra escola, lá mesmo em Alvorada, pelo mesmo motivo, pelo mesmo problema. Só que a delegada nos disse que não há registro a respeito deste caso, dessa outra escola, né? Mas os relatos, eles estão surgindo, né? O que eu fiquei sabendo, boa tarde para ti, num primeiro momento, é que quando essas jovens avisaram o monitor, a própria direção da escola também foi comunicada, e de imediato essa direção não fez nada?
Exatamente, Aline. Teve também essa questão, né? A escola, num primeiro momento, optou por apenas afastar o professor do turno em que as meninas estudavam, que era o turno da manhã. E ele seguiu dando aulas na escola no período da tarde e também da noite. Isso deixou as mães bastante incomodadas, né? E ele só foi afastado nesta segunda-feira pela Secretaria de Educação aqui do estado, né? Então, quer dizer, a escola fez lá uma reunião, conversaram, ele teria pedido desculpas para a direção da escola, mas seguiu atuando, né? A gente, inclusive, tentou conversar com a direção da escola hoje pela manhã, estivemos lá, batemos, a escola estava fechada, com cadeados nos portões, não havia ninguém para conversar na escola, talvez período de férias, mas não havia ninguém mesmo, né? Então, ainda teve essa questão, né? Assim, num primeiro momento parece que não foi tomada aí uma providência mais séria, né? Com relação ao professor por parte da escola. Essa pergunta da Aline, ela é muito pertinente, até porque a gente espera uma providência e uma explicação da própria Secretaria de Educação para que as responsabilidades sejam atribuídas a quem é realmente responsável. É claro que o professor cometeu um absurdo. Esse tem que ser investigado e, se for o caso, tem que ser punido. Agora, se houve negligência por parte da instituição, da secretaria, da direção, enfim, que comunicou ou não a Secretaria de Educação, não sei, tudo isso tem que ser investigado, tem que ser também responsabilizado quem não levou adiante essa denúncia, porque afinal de contas, gente, nós estamos falando de alunas, por exemplo, uma aluna de 14 anos, e a gente colocou antes, eu não sei se a gente não tem como repetir ou colocar o depoimento dela, constrangida de falar, inclusive, das partes que esse professor teria tocado nela. Vamos conferir de novo. Você em casa, preste atenção que é o constrangimento. Vale a pena a gente conferir, sim. É a dor dessa pessoa, dessa vítima, falando daquela situação. Olha aí. Ele me levou novamente pro corredor. E nessa hora ele me puxou para um abraço. Eu empurrei ele, mas ele me forçou para outro abraço. E ele foi abaixando mais a mão. E num sábado teve a festa junina, ele tocou ele foi descendo a mão e encostou na minha parte. Ele me chamou de gostosa e me deu um beijo no pescoço. Gente, essa linguagem, não só a atitude, claro, botou a mão na frente, você entendeu muito bem, né? Nas partes íntimas de uma pré-adolescente. E olha a linguagem, chamando de gostosa, mas gente, de onde é que sai uma criatura dessas para trabalhar com jovens, com pré-adolescentes, com crianças? E aí eu vejo duas mães, um pai aqui, estarrecidos, e assim deve estar também toda a comunidade escolar, pelo amor de Deus, né, gurias? Glauco e Cris, eu até falei mais cedo com a Raquel Peixoto, ela que é delegada da Delegacia Especializada na Mulher, lá em Novo Hamburgo, que faz um trabalho muito atuante na comunidade. E ela me disse, inclusive, que o simples fato de daqui a pouco ser só o verbo, mesmo que ele não tivesse tocado, mas se fosse só por mensagem ou falando ao pé do ouvido, como me parece que foi o que aconteceu no caso dessa jovem, o simples fato de ser uma importunação sexual já é, para a polícia, considerado um abuso. Porque talvez para essas jovens... Já é um crime, né, Aline? Já é um crime. Talvez para elas, não, o professor era passadinho. Não, gente, passadinho não, isso já é crime. Ele não precisa ir às vias de fato para ser considerado um crime. Isso aí já é um crime, eu fico revoltada. Peço desculpas, porque eu tenho uma menina em casa... É revoltante demais. Gente do céu. Né, Cris? Que absurdo. E a delegada, Aline, ela comentou, inclusive, que isso é muito comum nas escolas. Infelizmente, isso é muito mais comum do que se imagina. O que é comum, E que bom Cris? que se fala, né? O que é comum? Que bom. É muito comum casos de professores que assediam alunas. Mas que bárbaro. A delegada me falou isso Mas durante a Pode nossa ser comum, mas não é normal. Infelizmente. Mas que coisa lamentável. É mais comum do que se imagina. Mas, gente, isso é uma coisa Agora, que preocupa. aí vem a questão da denúncia, né?
Vem a questão da denúncia, que muitas vezes, como a gente disse antes aqui, as meninas se sentem constrangidas, envergonhadas, né? Até digerir o que aconteceu, ir para casa, ter coragem de contar para a família, tomar a decisão de que vai denunciar, às vezes não é na mesma época, no mesmo dia. Isso acaba acontecendo, né, Glau? Que até é bastante compreensível, mas a denúncia ela é muito necessária para a gente combater esse tipo de situação. Se não denuncia, esse professor vai seguir, vai para outra escola, vai para a rede municipal, vai continuar assediando outras meninas, e isso não pode acontecer. Sabe quem eu tô lembrando? A gente sabe que isso, toda mulher sabe que isso acontece, Glauco, toda mulher sabe que isso acontece. Sem dúvida. Que bom que se fala sobre isso hoje, porque há um tempo atrás, na época em que eu, a Aline, estudávamos no 2º ano, no ensino médio, não se falava tanto nisso. Até porque tinha vergonha, tinha o constrangimento. Então, hoje se fala mais. E porque Glauco não sabia que era abuso. Esse é o ponto que eu tô querendo colocar. A violência sexual, isso já falou a Aline também, não pressupõe a penetração. Não. O assédio já é uma violência sexual. Agora, sabe o que eu estava lembrando? Eu sou filho de professora. A minha mãe era diretora de uma escola estadual. E se acontecia de um aluno voltar para casa com um corte no dedo, já tinha que dar uma explicação. Olha, já chamava a mãe, o pai na escola, porque a escola sempre foi muito integrada, pais e comunidade escolar, enfim, com professores, diretores, enfim. E já falava, olha, o fulaninho cortou esse dedo porque ele não respeitou, porque ele estava correndo no pátio, porque uma série de explicações. Agora vem a Cris e me diz isso aí. Conforme a delegada, isso é mais comum do que se imagina. Assédio... Não. Exatamente. Não pode ficar assim, pelo amor de Deus. E que tranquilidade vai ter o pai, a mãe, ao deixar o filho, a filha numa escola em que, teoricamente, era para aprender e para ser seguro. Agora, que bom que essa mãe deu atenção para essa filha e foi atrás, porque às vezes os pais sequer têm tempo para ter esse diálogo em casa, né? Ou acham que é bobagem. Não, ela levou a sério o que disse a menina. Às vezes esse tipo de relato acontece com idades muito menores, né? E levou a sério, levou adiante. O conselho tutelar foi acionado, também reagiu rapidamente, né, Cris? Com certeza, Aline. Inclusive, as meninas foram encaminhadas para a escuta especial, uma escuta especializada por profissionais, né? E isso é que serve também de base para a investigação trabalhar, né? Na investigação, para ter lá o relato delas com alguém bastante preparado para essa escuta. Agora, o que você disse é fundamental, né? Essa confiança entre pais e filhos, essa conversa, para que o adolescente ou o jovem se sinta acolhido pela família, se sinta à vontade para ir lá e contar o que aconteceu, porque é algo constrangedor demais. E a delegada conversou com você? O que ela a disse delegada aí, está aguardando os laudos dessa escuta que as meninas passaram para seguir com essa investigação. A gente conversou com ela hoje pela manhã e ela acredita, Glauco, que mais denúncias poderão surgir sobre este caso, né, contra este professor, por todos esses relatos que surgiram nas redes sociais. Vamos ouvir o que ela nos disse. A gente conta também com que outras vítimas que não tenham registrado a ocorrência ainda, busquem a polícia, registrem a ocorrência, né, é muito importante. A gente sabe que às vezes essas pessoas elas têm medo, elas acham que não vai dar em nada, né? E inclusive tem também o desconhecimento. Algumas meninas não sabem que o que elas passaram é crime, né? Então é importante que quem tenha passado por uma situação constrangedora dessa forma, que tenha sido importunada, não só por esse professor, mas por outros, né? Que sempre procurem a delegacia, registrem a ocorrência para que a gente possa averiguar a situação e responsabilizar esse agressor. E nós vamos continuar acompanhando, logicamente. Esperamos respostas da polícia e da própria Secretaria de Educação, Aline. Eu só tenho uma dúvida. Quem está vendo essa reportagem, a gente não pode dizer, não foi divulgado ainda o nome do professor. Como é que outras vítimas, né, outras meninas que de repente passaram por essa mesma situação, mas até na própria vão saber página, de quem se trata pela escola? Na própria página que tem da rede social, em que há as denúncias, há a menção a este homem. Quanto a isso, eu acho que é dos problemas o menor.
A gente vai continuar acompanhando aqui, Aline, Cris, esperando respostas da polícia, mais respostas e, é claro, da Secretaria de Educação, tá? 12h52, vamos falar de previsão do tempo? Olha, parece que o verãozinho fora de época está com os dias contados, ou com as horas contadas, será? Me fala, Estael Cias. A virada no tempo acontece com a passagem de uma frente fria que traz risco de temporais, até porque para vencer esse bloqueio atmosférico, esse padrão mais quente persistente que tem predominado no Rio Grande do Sul, será uma frente fria intensa, mas que terá um rápido deslocamento pelo território gaúcho entre o final da quinta, mas especialmente durante a sexta-feira. Essa frente fria cruza todo o estado, traz risco de chuva forte, de temporais isolados. Chamamos a atenção para o risco de vento, porque haverá uma rápida mudança no padrão de temperatura. A quinta-feira ainda muito abafada, com marcas que podem se aproximar de 30 graus no norte, noroeste. Já na sexta à tarde, a temperatura não passa de 15 graus na maioria das regiões, então despenca a temperatura com a chegada da instabilidade e da chuva entre a quinta e a sexta-feira. E a chuva, ela pode acontecer na maioria das regiões, porém de forma irregular. A chuva não será parelha, em alguns locais pode chover forte com acumulados até altos. Na medida em que a frente fria cruza o estado na sexta-feira, a temperatura vai despencando, acompanhado de vento forte, o que acentua a sensação de frio da tarde para a noite, especialmente na maioria das regiões gaúchas. Fim de semana tem marcas muito baixas de temperatura, especialmente nas noites, manhãs e madrugadas, e a temperatura pode voltar a baixar de zero nessa despedida do mês de julho. Há potencial para geada acontecer aí, especialmente naquelas regiões mais altas. Muita gente perguntando sobre a possibilidade de neve. Olha, ainda é cedo, os modelos não estão muito otimistas não para essa possibilidade nos próximos dias. A gente tem frio, mas na medida em que o frio ganha força no potencial de neve, a umidade vai embora. Claro que isso pode mudar e a gente vai trazendo aí todos os detalhes se essa possibilidade aumentar para o Rio Grande do Sul. Tem um combo, tem para todo mundo, tá? Tem calorzinho ainda, tem chuva, tem frio, dá para escolher. Você já ouviu falar em SESI Conecta Saúde? Ficou curioso? Na reportagem a gente te conta quando que o evento acontece. Viver mais e melhor. Quem não sonha com isso? Mas é importante lembrar que a nossa saúde no futuro depende de atitudes e hábitos agora no presente. Alimentação balanceada, sono adequado e atividade física são essenciais, assim como os cuidados com a saúde mental, explica a enfermeira do SESI no Rio Grande do Sul. Ter boas relações, uma boa convivência, tanto com a família, com amigos e no trabalho, né? É importante também a gente ter os momentos de descanso e de lazer. A lista de prioridades ainda inclui exames regulares e vacinação, assim como a prevenção de acidentes e doenças no trabalho. Cada função, né, independente de qual trabalho tu exerça, ela tem benefícios e riscos, né? O SESI oferece um estudo que traça um perfil dos funcionários, identificando problemas de saúde que eles podem desenvolver. Hipertensão e diabetes são as doenças mais comuns. Participe do SESI Conecta Saúde. O evento online gratuito acontece nos dias 9 e 10 de agosto. Acesse sesiconectasaude.com.br e inscreva-se já. Olá, me chamo Paulo Reis e estou aqui para convidar você para o SESI Conecta Saúde. E eu vou falar sobre gestão de segurança e saúde no trabalho nas empresas, com foco nas questões tributárias. Olá, eu sou Cristiano Englert e eu vou falar sobre inovações em saúde, como essas novas tecnologias estão mudando o mercado. Te espero lá, não vai perder essa, né? Um abraço. Aí, tá dado o recado então. Agora chegou a hora do Blocão do Esporte. Roda a vinheta. Esporte SBT. Oferecimento MrJack.bet. Palpite certeiro, saque instantâneo. Acesse MrJack.bet e desafie-se.
Ele já entrou em campo para o primeiro tempo, agora está voltando para a segunda etapa, Matheus Schenck. E aí, Glauco Pazza, tudo bem? Vamos lá, falar de Grêmio, né? Pois é, Grêmio num horário diferente, né? Presta atenção, 6h30 da tarde. Ah, é o maravilha, matiné, né? Tem matiné tricolor hoje. Aquele cafezinho da tarde vai ser reforçado com o Grêmio. Mas olha só, o Grêmio pensou na nossa edição, porque vai ser o mesmo time, Glauco Pazza. A arte que a gente usou semana passada pode repetir sem problema. Ah, Roger é bruxo. Valeu, Roger Machado. Escalação na tela quando puder pintar aí. Porque o Grêmio, Glauco, não vai mudar. O Roger gostou do que viu contra a Ponte, em especial no primeiro tempo, claro, né? Depois, no segundo tempo, deu um probleminha ali quando o Jeromel saiu, né? Mas assim... Mas esse era o medo que eu tinha, que o Jeromel até não pudesse estar escalado. Isso é verdade. Aliás, ele saiu no intervalo no sábado justamente para poder estar aí, para ser titular hoje contra o Chapecoense. E outra, o Lucas na reserva ainda. O que se fala no Grêmio, tá? Por que o Lucas vai ser reserva de novo? Porque o Grêmio quer usar o próximo período de treinamentos para colocar o Lucas com mais ambiente ali dentro do time, para poder treinar melhor o Lucas Leiva dentro da equipe titular. Vão ser 10 dias de intervalo entre esse jogo de hoje e a próxima rodada para o Grêmio. Então, nesse interim, nesse meio tempo, o Roger vai testar o Lucas Leiva para onde que ele se encaixa melhor. Que o Lucas, o nosso profissional, como é que é o diretor mesmo? Fabian. Tem que falar em Fabian, espanhol. pode botar aqui a escalação? Ele é argentino, não entende. Se puder, não sei se é possível. Se é possível? Eu adoro derrubar o pessoal assim no ar, porque se não der, ferrou. Não, mas olha só, eu quero destacar uma coisa. Onde é que o Lucas Leiva vai entrar nesse time do Grêmio? Parece óbvio, né? Onde ele vai entrar parece óbvio, não parece? Vai ser por aqui. Tá, mas aí vai falar do problema do Vigia Santos. Mas aí é que tá. Quem é que vai sair desses 3 bonecos aqui? Quem é que sai? E aí? Faz o quê? Não sei, pergunta pro Roger. Pois é. Tá perguntando pra mim aqui, rapaz? Não, quero saber qual a tua opinião eu não treino, sei lá. Tu não tem uma opinião formada? Tem que acompanhar os treinos. Aí é que tá. Por causa disso que o Lucas é reserva hoje. O Roger quer usar os próximos 10 dias de treino para saber quem desses 3 aqui vai sair do time. Bitelo acho que não sai, né? Consenso, né? O Bitelo é um dos melhores da equipe. Não vai sair, pode adiantar um pouco o Bitelo, tirar o Campaz. Bom, mas o Bitelo mais adiantado, ele não costuma jogar, né? E aí? É tal história. Tem que acomodar os melhores, né? Pois é, mas se acomodar os melhores daqui a pouco não pode dar um problema lá atrás? Ficar menos desguarnecido? Mas é muita pergunta. Eu não sou o Roger. Pergunta pro Roger, rapaz. Pois é, mas a gente viu ali na imagem do treinamento do Grêmio lá em Chapecó, o primeiro cara que apareceu foi o Jeromel. E é importante destacar isso, tá? O Jeromel, ao entrar em campo hoje, renova o contrato com o Grêmio até o final do ano que vem. E aí, uma boa? Claro que é. Que idade mesmo? 30 Ele tem 36, vai para 36. 37 em setembro. É, aquele legítimo cara que se cuidando pode jogar. Parece um Glauco Pazza, né? Melhor com o tempo, né? Ontem eu fui correr 20 minutos de corrida, eu tava com uma gravata de língua, mais ou menos. Mas assim, o Jeromel tá bem melhor que eu. E ó a recepção dele lá em Chapecó, ó. É, um grande ídolo, sem dúvida nenhuma. Aliás, ele e Kahneman, né? Que tá envolvido o Kahneman ainda nessa história, fica, não fica. Até agora não teve papo com o Kahneman para renovar, tá? Mas esse aí é o cara. Pois é, e essa jogada é um dos lances mais legais da Série B até aqui, né? Esse lance do Jeromel contra o Náutico. Assim, é impressionante o que esse homem significa para o Grêmio. Eu digo homem porque ele é muito mais do que só um zagueiro, né? Ele é capaz de levar o torcedor ao estádio. Ele é capaz de fazer o torcedor ir aos jogos para ver o Jeromel. Com essa pose de vendedor de enciclopédia, né? Isso. Essa elegância de uma garça que tá com a perna machucada. Não, ele tem jeito de tudo, menos de zagueiro, mas joga o fino da bola. Ele é fino também, né? Isso ajuda, né? É verdade. Pois é, mas olha só, quando puder também, a gente tem a tela de classificação pra gente dar uma olhadinha. Como é que fica o jogo, a situação do Grêmio hoje na tabela, tá? Glauco, ontem eu falei pra ti que os 4 primeiros já subiram. E aí, subiram ou não? Ontem a gente não teve tempo de discutir. Subiram ou não, Glauco? Os 4 primeiros, eu não confio que o Bahia, por exemplo, mas já é grande a distância. Pois né? Já é 5 pontos. É que eu olho ali, Londrina, aquilo que eu falei, Londrina, Tombense, Sampaio Corrêa, CRB. É um macarrão que é tudo do mesmo jeito, né? Pois é.
E para falar um pouquinho mais sobre esse Chapecoense Grêmio de hoje à noite... Não, olha o que apareceu. Deixou mais bonito o nosso estúdio. Só perdemos um pouco de cabelo. É, meu bruxo, depois daquele dinheiro que tá devendo, vê se deposita, faz o Pix ali. Vamos lá, vamos conversar reto aí. César Fábio, direto de Chapecó, boa tarde. Boa tarde. Pelo teu histórico jornalístico, é mais fácil você me emprestar, viu? Não chora, cara, não chora. Ô Fabris, mas me diz uma coisa, a gente até tem as imagens que você nos mandou, alguns vídeos enviados pelo Fabris para nossa produção lá em Chapecó. Primeiro assim, o gramado da Arena Condá hoje não é desculpa pro Roger, né? Hoje não é desculpa. Nem um pouco. Eu ontem acompanhei o início do último trabalho da Chapecoense, que foi no próprio estádio, e o gramado em perfeitas condições. Não tenho o que reclamar. Hoje, o Grêmio tem tudo para conquistar os 3 pontos e a segunda vitória longe de casa. Pois é. Ô, Fábio, a gente está vendo aqui alguns dos vídeos que você mandou. Até o Thiago Santos parou para tirar foto com o torcedor. Isso foi produzido pelo Fabris. O Fabris é um baita de um produtor. Ele arrumou um torcedor para chegar no Thiago Santos e vai tirar uma foto aqui. Que barbaridade. Essa é a prova, né, pessoal, que no interior ou fora do Rio Grande do Sul, o torcedor que não está acostumado a receber Grêmio Internacional, qualquer jogador que para, eles querem tirar foto. Até o Benítez, se tivesse à disposição aqui... Benítez, novo reforço do América. O Campasso atendeu o torcedor. Eu estava ouvindo ontem você falar na rádio, na Rádio Grenal, Fábio, fico na audiência à tarde, você destacou justamente isso, né? Até o Campas, com toda aquela simpatia dele, parou para tirar foto. Mas eu vou relatar algo para vocês. Eu cheguei no domingo aqui, no início da tarde. O Grêmio chegou no domingo à noite e os jogadores não pararam. E os vídeos que eu acabei também fazendo aquele dia, não pegou muito bem. Muitas críticas nas redes sociais. Eu conversei até mesmo com o diretor aqui do Grêmio sobre isso. Então, não pegou legal. Então, na volta do treino, com um pouco mais de tranquilidade, aí os jogadores pararam, atenderam o torcedor. Porque, conforme eu falei, né? Aquele torcedor que não está acostumado a ter Grêmio Inter. Óbvio que tem os torcedores que vieram de Porto Alegre, até por conta da distância, podendo vir de carro e de ônibus. Mas o torcedor da cidade mesmo, aí esse não está acostumado a ter, né? Pois é. E carente. Eu convido... isso é torcedor verdade, carente, né? O Grêmio joga o quê? Uma vez por ano? Não, e merece atenção. Lá. O torcedor merece atenção. O jogador tem que parar com essa frescura de descer com o fonezinho e olhar pra frente. Não interessa se é Série A, Série B, Série C. Parece que é tudo igual, na mesma forma. A mesma marra do César Fábio. Isso é verdade. Não, um pouquinho mesmo. Eu atendo e tiro foto todo mundo. Todo que pede, eu tiro foto. Comigo não tirou foto ainda. Mas olha só... Toda vez que eu sou convidado para ir no estúdio, só tá o Glauco. Eu acho que ele verdade. foge de mim. Não, é que assim, não cabe tanta vaidade junto. Aí a gente tira um. Tá. E tira um mais vaidoso. Viu só? Mas olha só, um dos caras que tá em casa hoje, né? O Gabriel Chapecó, hoje Gabriel Grando. E ele falou justamente sobre essa situação, jogar diante dos familiares dele. Tenho muitas pessoas aqui que eu levo no meu coração, né? Minha família toda. Ano passado não conseguiu assistir, porque, se não me engano, não liberaram o ingresso pro Grêmio. Esse ano vai estar presente, vai ser a primeira vez que eles vão me ver, então vai ter um gosto muito importante. E também tem muitos amigos na Chapecoense, né? Mas dentro de campo vai ser rivalidade e a gente fazer de tudo para ter os 3 pontos. Agora, aquele recadinho para você que está aí acompanhando a gente, que vai acompanhar, logicamente, o Grêmio. A gente já falou aqui que o Tricolor, ele já tem várias vezes que empatou quando jogou fora de casa na Série B, né? São 7 empates nos últimos 8 jogos nessa condição. E hoje, hein? Vai lá na MrJack.bet para fazer tua fezinha. Será que vem mais um empate para o Tricolor? Bom, não sei dizer, mas uma coisa eu sei. Você pode fazer que nem o maestro Tricolor Douglas e vir para MrJack.bet. É isso mesmo, MrJack.bet, onde palpite certeiro vira saque instantâneo a qualquer momento e em qualquer lugar. Desafie-se com MrJack.bet. Se eu fosse fazer um palpite, tá? E eu vou, logicamente, com aquele dinheirinho que eu não tenho, mas eu vou buscar de algum jeito. Aquele 5 pila maroto? 2-1 pro Grêmio. Tá, eu diria 1-1. Fabris, palpite pra hoje.
Eu vou no ambos marcam. Ambos. Tem essa possibilidade. Eu não gosto muito de vitória e derrota, porque daí ambos marcam, todo mundo sai feliz, né? Eu fiz isso contra o Inter e Palmeiras, por exemplo. Ambos marcam, o Inter liso, fez um gol com o alemão, eu comemorei. É liso. Não é à toa que tá rico. É liso, por isso tá rico. Tá viajando para todo o Brasil aí, tá rico, né? Fábio, Vocês ficam valeu. falando isso, aí depois eu recebo recados no Instagram, principalmente, o pessoal brincando e pedindo dinheiro. Aí eu vou mandar os cobradores. Tá certo. Valeu, Fabrício. Pode ir almoçar, tá liberado. Um abração, muito obrigado, viu? Obrigado, eu que agradeço sempre, é uma honra participar. E não esquece que desde pequeno eu assisto o Glauco, então participar com ele é uma honra, né? Eu tinha que ficar sem essa. Vamos lá. Vamos até pro intervalo depois dessa, não? Tem que respirar, né? Pelo amor de Deus. Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre demissão no Inter. Ou melhor, demissões. O plural. Daqui a pouco. Hoje à noite tem jogão na tela do SBT, Copa América de Futebol Feminino, para confirmar o Brasil na Copa do Mundo e nas Olimpíadas, seu Schenck. Isso aí, 9 da noite, Brasil e Paraguai, jogão importante demais que o Brasil vença essa partida para tentar mais um título. Sabe quantos títulos de Copa América o Brasil tem, não? Tentando Sabe lembrar. não? 7? 7. O Brasil vai tentar o 8º título. Contra, quem sabe, né? Quem sabe, tomara seja, contra a Colômbia, que ontem venceu a Argentina. A gente tem até o gol da Colômbia. Só mostra aí o gol da Colômbia, porque eu quero destacar o nome da autora do gol, bem rapidão. Sabe quem fez o gol? Quem fez? Linda Caicedo Alegria, ou seja, Linda Alegria fez o gol da Colômbia. Não tem problema, eu sou lindo, alegre também. Por favor, troquem de assunto, porque depois disso é daqui para pior. Daniel Pavan, seu Glauco Pazza, o preparador de goleiros do Inter desde 95, foi demitido ontem do cargo. Gerou um bafafá na rede social essa história aí. E aí, Glauco, será que mudando o profissional, o Daniel vai parar de falhar? Pois é, mas aí tem uma questão que é o seguinte, será que justamente por causa do Daniel que ele está saindo? Oficialmente não, tá? Oficialmente é oxigenação, tá desde 95 aí, trocar agora. Bom, eu sou suspeito, eu me dou muito bem com o Pavan, acho uma excelente criatura, um cara profissional acima de qualquer suspeita, treinou muito bem o Alisson, fez do Marcelo Lomba, ou ajudou a fazer do Marcelo Lomba, destaque no Campeonato Brasileiro. Só um detalhe, tá, Glauco? Põe aí o nosso ilustre do goleiro Daniel, tá? Só pra não ter confusão, do Daniel. Glauco, será que trocando o preparador de goleiros, o Daniel vai parar de fazer isso aí que fez contra o Palmeiras domingo? Eu acho que não é essa a explicação. Tá? Talvez o conjunto da obra, a questão de estar muito tempo no clube, e faz muito tempo que ele está lá realmente, oxigenação. Trocaria ou não? Exigência do Mano Menezes, trocaria ou não? Eu não trocaria, mas eu respeito. E vai um abraço, o Pavan não vai ficar sem emprego. É um cara sensacional. Pois é, a gente tá vendo as defesas do Daniel. O grande problema do Daniel é justamente esse, né? Ele toma alguns gols que são muito 880, criticáveis, digamos assim, mas também faz uns milagres. Só que assim, falta estabilidade nessa carreira aí do Daniel desde que assumiu o gol. Confiança que tá faltando. E isso afeta o setor defensivo. Olha só, vamos falar em setor ofensivo. Obrigado, Glauco Pazza, pelo defensivo. Link. Tá. Agora nós vamos pro ofensivo. Tá. Setor ofensivo. Nahuel Bustos é o nome que o Inter quer, argentino de 24 anos, jogador que estava no Girona da Espanha. Ele fez 11 gols na última temporada. O cara sabe fazer gol. Olha esse gol aí do cara. Só tem um problema, tá? O Inter tem que correr contra o tempo, tem que convencer o Manchester City, que é dono desse jogador, a emprestá-lo de graça, até sábado. Por que até sábado? Porque sábado fecha as inscrições para a Copa Sul-Americana. Depois, E aí? Mas é um cara realmente que faria a diferença. Tá? Faria. Tomara que venha, um bom jogador. Olha só, para encerrar, gol na segunda divisão da Rússia. Fazer gol pode ser algo muito dolorido, Glauco Pazza. Por quê? Olha esse gol. Ai, o cara Jesus levou uma do céu. pancada e fez o gol. Rapaz do céu. Ele apagou depois ali. Tá ocupado o telefone. A gente se vê amanhã. Tchau. Menos dolorido. A gente se vê, tá bom? Um abraço. Tchau. Segunda edição à noite com Marcelo Chamalho.